Então Deus preparou aqui uma palavra no meu coração, e é uma parábola, uma parábola bem conhecida, que tem como título o prudente e o insensato. Então está aqui essa parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa, é uma história, né, que usa expressões figuradas para transmitir uma lição de moral. E Deus, ele usava parábolas para falar com o seu povo, né, para ensinar o seu povo sobre o reino de Deus. E Deus, ele usava elementos da cultura daquele tempo. E Deus fazia comparações. Então aqui está a parábola, o prudente e o insensato. Mas o que é prudente e o que é insensato? E eu fui lá no dicionário para ver bem direitinho o que é prudente e o que é insensato. E prudente é aquela pessoa que tem prudência, claro, aquela pessoa que tem prudência, é aquela pessoa moderada. O que é um prudente? O prudente é aquele que não procura o perigo. Então, o prudente é aquela pessoa que tem prudência, é aquela pessoa que não procura o perigo, é aquela pessoa cautelosa, é aquela pessoa que tem cuidado. O prudente também é aquela pessoa sensata, é aquela pessoa que tem equilíbrio. Esse é o prudente. E o prudente também é uma pessoa ajuizada, é uma pessoa que tem juízo. Mas e o que é o insensato? O insensato é o contrário do prudente. O insensato é uma pessoa que não tem prudência, que não tem moderação, é uma pessoa que está sempre procurando o perigo. O insensato é aquela pessoa que não tem cuidado com nada. O insensato é aquela pessoa que não tem equilíbrio. E o insensato também é aquela pessoa que não tem juízo, uma pessoa louca. Deus comparou nessa palavra, chamou de louco. Então, nessa parábola aqui, o prudente e o insensato, Deus usou esse sentido figurado. Ele comparou uma pessoa que vem, que ouve, pratica a minha palavra. Ele comparou com o homem que construiu uma casa. Ele fez essa comparação. A pessoa que ouve, todos aqui estão ouvindo, né? Então, ele comparou a pessoa que ouve e pratica a minha palavra com uma pessoa que construiu uma casa. Então, quando a gente escuta falar sobre essa parábola, alguns aqui já ouviram sobre essa palavra, acho que todos, não sei. A palavra de um prudente e do insensato, que o prudente é aquele que ouve, que vem até a Deus, ouve e pratica a palavra. Esse é o prudente. Aí Deus comparou que é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. E o insensato é aquele que construiu a casa sobre a areia. Então, quando a gente pensa assim, que o homem que construiu, a gente pensa assim: aqui está a rocha, então ele veio, construiu aqui. Aqui está a areia, ele veio e construiu aqui. Mas quando a gente lê a parábola, a gente vê que o homem prudente, ele não veio e não construiu aqui na rocha. Ele veio e cavou fundo até encontrar a rocha. O homem, ele cavou fundo. Então vamos ver aqui a parábola no livro de Lucas, no capítulo 6 e no versículo 46. Lucas 6, 46. Amém? Você que está em casa também pode procurar e confere aí na tua Bíblia. Você que está ouvindo esse vídeo, a palavra de Deus no livro de Lucas. Vamos ver. O prudente e o insensato. E diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo?
Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. É muito sério isso, não é? Isso é muito forte. Então, quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, a parábola começa assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Começou assim a parábola. E muitas vezes, nós chamamos tanto Senhor, Senhor, e não fazemos o que Ele diz. Quando vem a tempestade, a maioria das pessoas faz o quê? Senhor, Senhor, me socorre. Não é assim? Senhor, Senhor. E Deus também pergunta: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Por quê? Então a gente tem que parar para refletir: Senhor, será que realmente eu estou fazendo o que o Senhor diz? E o que é que o Senhor diz? O que o Senhor diz está aqui em sua palavra, não é? E quando Ele diz tantas coisas, tem tanta coisa aqui na sua palavra que o Senhor nos pede, que o Senhor nos manda fazer. E uma das coisas que o Senhor nos pede é o seu mandamento. Ele diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Em que lugar está o Senhor em minha vida? Será que a minha casa, a minha família está em primeiro lugar? Será que é meus filhos? Será que é meu trabalho? Em que lugar está o Senhor em minha vida? Por que vocês me chamam de Senhor e Senhor e não fazem o que eu digo? No seu mandamento diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E continuando, ele ainda dizia ao próximo como a ti mesmo. Você está amando o teu próximo? Você está amando o teu inimigo? Como a ti mesmo? Amarás o teu próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como você ama você ama o teu próximo. É isso que Deus nos pede. E Deus falando comigo, continuando falando comigo, e Ele fez: será que o que acontece quando alguém chega e pisa no teu calo? Como é que você reage? Reage logo como uma leoa, não é? Eita, reage logo como uma leoa, não é? A carne grita logo mais forte. E quando alguém toca no teu dinheiro, nos teus bens, trabalhei tanto e agora vai assim? A palavra de Deus diz o quê? Diz o quê? Que Ele é o dono do ouro e da prata. É Ele que cuida da gente, é Ele que manda, é Ele que tira, Ele é dono de tudo. Então eu não preciso gritar, não preciso dar parte, eu não preciso brigar por conta de dinheiro, de prata, de ouro, de bens. Não, é Ele que manda. E tudo isso aqui vai ficar. Juntai tesouros onde? No céu. Atrás, sei lá, não corrói, nem um ferrugem. E quando falam mal de você? O que é o que o Senhor diz? Porque você me chama de Senhor e o Senhor não faz o que eu digo. E quando alguém fala mal de você, o que é que Ele diz em sua palavra? Que a gente deve perdoar. Perdoar. Então temos que liberar o quê? Perdão. Porque é Ele que nos conhece. É Ele quem sabe quem você é. Então
Vamos aprender com a palavra, fazer tudo o que Ele diz. Ele é o nosso Senhor, né? É a Ele que clamamos, não existe outro Deus. E quando alguém te humilha, a nossa vontade é o quê? É humilhar também, não é? Mas a palavra diz o quê? Que os humilhados serão exaltados. É a palavra que diz. Se eu chamo Ele de Senhor, Senhor, e não faço o que Ele digo, então não preciso me exaltar, não é? Deus cuida de tudo. E por quê? E por que você sabe o que é certo e não faz? Por quê? Você sabe o que é certo. Por que você não faz? A palavra diz o quê? Que a gente não deve pecar. Não pequeis. E muitas vezes a gente prefere o quê? Alimentar a nossa carne. E o nosso espírito está o quê? Morrendo. Está com fome. Mas a gente prefere pecar, fazer a vontade da carne. Mas a palavra de Deus diz o quê? Que a gente não deve pecar, a gente deve fugir. Fugir do pecado. Amém? Então por que chamar Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? A palavra de Deus está aqui, é um manual. Tem muitas coisas para a gente fazer aqui. Amém? E por que me chamas de Senhor, Senhor e não faz o que eu digo? Aí me veio em meu coração aquela outra parábola, a parábola da árvore e do fruto, que fala assim, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a minha vontade. Veio em meu coração essa outra parábola da árvore e do fruto, que a parábola começa dizendo: cuidado com os falsos profetas, que eles vêm vestidos de pele de ovelhas, mas são lobos devoradores. E nós iremos conhecer os falsos profetas pelos frutos. Então, dos espinhos não pode nascer uva, nem figos de ervas daninhas. E continuando diz que não pode de uma árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom. Então a árvore boa, ela vai dar fruto bom, e a árvore ruim vai dar fruto ruim. E diz, aí continuando diz o quê? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, né? Estamos aqui na casa do Senhor, estamos clamando Senhor, Senhor, mas nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então precisamos vigiar. E continuando a palavra de Deus, ele diz que naquele grande dia chegará diante do Senhor aquela pessoa e ela vai dizer assim: mas Senhor, em teu nome eu não profetizei, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome, Senhor, eu fiz milagres. Aí sabe o que é que Deus vai dizer? Que não te conhece, eu não te conheço. A parte de mim, aquele que faz o mal. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E quando nós olhamos para a nossa vida, mas Senhor, eu prego, Senhor, quando eu subo no teu altar eu oro muito bonito, e as pessoas olham, as pessoas veem, as pessoas aplaudem, as pessoas batem palma, a minha carne, a soberba vai crescendo, e a gente não entende que tudo é do Pai, tudo vem dele, a palavra é dele, todo louvor é dele, não é? Então, cadê? A gente tem que conhecer através de quê? E cadê os frutos? Cadê os frutos? O amor, a alegria, a paz. Cadê os frutos? Que na sua palavra diz que nós conheceremos a árvore pelo fruto. A mansidão, domínio próprio, a fidelidade. Então, cadê os frutos? Então, não basta apenas
profetizar, não basta apenas expulsar demônios, não basta apenas pregar a palavra. Isso é bom, sim. Com certeza. Mas existe algo que vai além disso. Sabe o que é que existe? Nós precisamos ir mais longe. Não é apenas vir para a igreja. Já vim para a igreja, vou dormir. Eu já orei, acordei, eu já orei. Pronto, tá bom. Mas existe algo que vai mais além. Deus tem algo a mais. Nós precisamos ouvir e praticar. Mas a gente lembra no começo do homem prudente que ele fez o quê? Ele cavou. O homem prudente, ele cavou. Além de profetizar, além de expulsar demônios, além de curar, além de louvar, além de pregar, além de tocar, nós precisamos cavar. Nós precisamos do alicerce. E o alicerce é preciso cavar. É preciso cavar, é preciso ir mais além. E muitas vezes você chega para mim e diz assim: mas Deus não fala comigo, Deus não escuta, eu não estou escutando a voz de Deus. É porque você está precisando cavar mais para se aproximar da rocha, construir a tua casa na rocha. E o alicerce, lembre que o alicerce de uma casa, ela está em oculto. O alicerce, ela não aparece. O alicerce está lá embaixo, ninguém vê. É você e Deus. Você não precisa subir aqui, as pessoas não precisam te ver. Não, lá no alicerce, o alicerce fica abaixo, ninguém vê. O alicerce é no secreto, é no oculto. O alicerce é você e Deus. Amém? Então aquela casa daquele homem prudente, ela tinha alicerce, ela tinha secreto. Existia na vida daquele homem prudente, existia intimidade, existia jejum, existia oração. Já a casa do homem insensato, não tinha alicerce. Ele construiu sobre areia. Ele não cavou. Ele teve preguiça. Muitas vezes temos preguiça de cavar. Não queremos investir tempo cavando. E cavar para colocar o alicerce lá na rocha dá muito trabalho, calo. Mas pode me dizer, mas hoje é mais fácil. Hoje existem máquinas. As máquinas estão aí, a tecnologia avançou, não é? Mas a tecnologia está avançada aqui, faz tempo. Deus não muda. A sua palavra é viva, sempre é eficaz. A tecnologia não precisa avançar para mudar algo, né? A Bíblia é a única e verdadeira regra de fé, né? Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Está difícil de cavar? Vai na palavra. A Bíblia é um manual para a minha vida, é um manual para a tua vida. Deus é grande, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus fala, Deus trata conosco, porque Ele te ama, porque Ele quer você perto dEle. Amém? E o insensato é assim, o insensato não tem secreto, o insensato ele não cava, o insensato ele tem preguiça. E o que garante a casa do insensato é o que está por fora. Muitas vezes é a casa bonita por fora, não é? Mas com o prudente é diferente. Amém? E conosco também foi assim, né? Quando nós entregamos a vida a Jesus, o Senhor, Ele quebrou tudo. Ele quebrou tudo e fez algo novo, né? Mas quando Ele quebrou, Ele não deixou o entulho lá não. Ele pegou o entulho e levou. Ele levou o nosso passado. Ele levou todo o pecado, a sujeira. E Ele fez uma casa nova, uma casa limpa. Ele nos limpou com o seu precioso sangue. Mas você
Você que está em casa também, você pode até dizer: ah, mas minha casa não tem jeito mais não. A minha casa não tem mais jeito. A minha casa está velha. A minha casa até, condenada. Disseram que tem que derrubar. Está rachada. A minha casa precisa de uma pintura. Não presta a minha casa. Eu vou dizer a você. Se você está pensando assim, se as pessoas estão vendo, se realmente a tua casa está com brechas, está rachada, está prestes a cair, eu quero dizer, ainda há solução. E eu quero dizer, realmente a tua casa não presta não. Realmente a tua casa pode até não prestar, a tua casa realmente não presta, mas uma coisa é certa, o nosso Deus, ele derruba. E sabe o que é que fica? O terreno ainda tem valor, o terreno é fértil. O terreno é fértil e ele pode começar uma nova casa, uma nova vida. Deus é assim, ele faz nova todas as coisas. Deus, ele constrói, ele dá nova vida, ele tira todo o entulho, toda a sujeira, todo o pecado. Basta que a gente diga: Senhor, eu quero, vem Senhor, eu quero cavar o alicerce, eu quero chegar até a rocha, meu Deus. Mas vem comigo, saiba que você não está só, ele é um engenheiro, ele tem a medida certa. Então vamos cavar mais fundo, porque na presença do Senhor, diz aqui que vem a chuva, vem o vento, bate naquela casa, e a casa ela não vai cair. Amém? Então, chama o engenheiro, ele tem a medida certa. Chama Jesus, ele é a pessoa certa. Chama a pessoa certa, não chama a pessoa errada. Vai no lugar certo, na casa do Senhor. Vai no Senhor. Você sabe que um cego, ele não pode guiar o outro cego. Então, Deus, ele sim, ele que é um engenheiro perfeito. Agora, depois que ele construir, a casa sim, está firme, né? Glória a Deus, a casa fica firme, a casa fica na rocha. Mas nós precisamos continuar vigilantes. Sabe por quê? Porque toda casa ela precisa de uma reforma. Toda casa ela precisa de quê? De uma reforma, de uma pintura, e muitas vezes começa a rachar, né? O telhado começa a abrir e a bica fura, né? Lá em casa a bica furou nessa chuva e foi aquele estrago. O telhado ficou preto, caiu alguns pedaços de gesso. Então a nossa casa precisa de reforma. Ela está na rocha, mas ela precisa também de reformas, a nossa casa, né? Ela não fica em pé assim, intacta lá para sempre. Então a nossa vida ela é de altos e baixos, e quando vem o vento, quando vem a chuva forte, né? A nossa casa ela precisa estar reformada, com todas as brechas fechadas. Não pode ter brecha em nossa casa, porque nós sabemos que quem gosta de brecha é o diabo. Ele não pode ver uma brecha para entrar na casa, né? E para fazer aquele reboliço. Mas a casa que está firmada na rocha, essa não cai. Vem o vento e vem a chuva, mas é o Senhor, ele é o nosso engenheiro. Amém? E a nossa vida ela é assim. Nós precisamos fechar todas as brechas, porque muitas vezes os nossos olhos, eles procuram olhar o que não deve. Os nossos pés começam a ir para lugares que não deveriam. Nosso coração muitas vezes se enche de orgulho. E assim vai. Então nós precisamos sempre estar vigilantes, orando e vigiando, cuidando sempre da nossa casa, das brechas. E continuando. A palavra de Deus, lá no livro de 2 Reis 20, diz, vocês lembram do rei Ezequias?
o rei Ezequias, ele ouviu uma mensagem bem, que disse assim, Ezequias no segundo Reis 20. Amém. Então, o rei Ezequias, ele ouviu de um profeta, o profeta Isaías foi visitar o rei Ezequias, e ele disse, sabe o que ele ouviu? Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Que forte! Põe em ordem a tua casa, porque você vai morrer. O rei Ezequias ouviu isso, muito forte. E o rei Ezequias, vamos ler aí, no 20 diz assim, o rei Ezequias estava no auge do seu governo, né? Então a doença de Ezequias. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Deus ouviu a oração, Deus ouviu as lágrimas, viu as lágrimas de Ezequias e mandou Isaías voltar e disse, eu te curarei, glória a Deus. E continuando, daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei 15 anos à sua vida. Amém? Ezequias foi curado, gente, mas antes Jesus disse o quê? Põe em ordem a tua casa. Será que Ezequias colocou mesmo a sua casa em ordem? A palavra está bem clara, põe em ordem a tua casa. Será que Ezequias correspondeu? Será que Ezequias fez o que o Senhor pediu? Porque me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu te peço. Ele recebeu a cura, mas será que realmente ele pôs a casa dele em ordem? Ezequias queria muito o quê? A cura. Eu quero a cura. Mas será que ele se lembrou? Depois da cura, depois da bênção, depois do milagre, será que Ezequias se lembrou de engrandecer a Deus? Será que quando a gente recebe um milagre muito grande, Deus faz grandes coisas em nossas vidas, a gente se lembra de contar o testemunho aqui das grandes coisas e mostrar às pessoas o que Deus fez na nossa vida? Engrandecer o nome do Senhor. O Senhor me curou, eu estou aqui, então eu vou engrandecer o seu nome. Eu agora vou fazer tudo o que Ele me pede. Então Ezequias, ele foi curado, ele recebeu. Mais adiante diz assim, 20, no 12, que diz assim, então dirigiu-se, né, a comitiva, uma comitiva da Babilônia foi lá em Ezequias quando soube que ele estava doente. Aí a palavra de Deus diz assim, naquela época o rei da Babilônia, Merodach Baladã, filho de Baladã, enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da sua doença. Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns. Olha o que Ezequias foi fazer. Recebeu a visita, os presentes, fez uma audiência para quê? Para mostrar tudo que tinha
em seus armazéns a prata, o ouro, as especiarias, o azeite finíssimo, o seu arsenal, tudo que havia em seus tesouros. Olha, Ezequias tinha pertences, não era? Eu acho que ele trabalhava muito, ele se importava muito com essas coisas, com prata, com ouro. E mais adiante, não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse. Ele mostrou tudo, a comitiva lá da Babilônia. Então o profeta Isaías, aquele que levou a mensagem para ele, foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que esses homens disseram? De onde vieram? Ezequias respondeu: de uma terra distante, vieram da Babilônia. O profeta perguntou: o que eles viram em seu palácio? Disse Ezequias: viram tudo tudo em que meu palácio, tudo em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que eu não lhes tenho mostrado. Em vez de Ezequias engrandecer o nome do Senhor, dizer que recebeu a cura, o milagre, que foi curado, Deus ouviu a oração, ele foi fazer o quê? Ele foi engrandecer a si mesmo, foi mostrar todos os seus pertences. Eu tenho isso, eu consegui isso, eu trabalhei, eu conquistei, eu tenho terras, eu tenho tudo isso. Olha, ele foi mostrar, em vez de engrandecer a Deus, dizer que Deus é poderoso, que Ele curou. E mais adiante diz assim: Deus, o que aconteceu? Depois disso, Deus o repreendeu. Disse assim: então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor. Um dia, tudo que se encontra em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam, até hoje será levado para a Babilônia. Nada restará, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios descendentes serão levados, e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha aí, a repreensão. Então nós precisamos engrandecer o nome do Senhor, dar a glória devida ao seu nome. É Ele que nos cura, engrandecer. O que eu tenho é porque foi Deus que me deu. O que eu sou, o que eu sei, tudo vem de Deus. Eu não sou nada, posso fazer nada se não for o Senhor em minha vida. Amém? E continuando, Deus quer que nós fechemos as brechas. Deus não quer apenas a tua salvação. Deus quer a salvação dos teus filhos. Deus quer a salvação dos teus netos. Deus quer a salvação de futuras gerações. Quando Deus tem um plano, quando Deus tem um propósito, é para abençoar multidões. E Deus, os planos de Deus é para abençoar a tua casa, a tua descendência, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, as futuras gerações. Mas para isso nós precisamos fechar todas essas brechas, com oração, com jejum, com ordem. Precisamos cavar até a rocha, orando, buscando a presença, adorando a presença do Senhor. E continuando, diz aqui que o filho de Ezequias, Ezequias descansou com os seus antepassados, e o seu filho Manassés foi o seu sucessor. E aí? Será que Ezequias colocou a sua casa em ordem? Será que Ezequias cuidou do seu filho, para que o seu filho cuidasse dos seus filhos, e os filhos dos seus filhos cuidassem dos seus filhos? Será que as próximas gerações, como é que vai estar? Como é que está a minha casa? Eu estou cuidando do meu filho, da minha filha? Como é que a vida espiritual deles? Porque Deus não quer apenas eu servindo a Deus, Ele quer toda a minha casa, Ele quer os meus filhos, Ele quer os meus netos. Isso precisa partir de nós. Amém? E diz que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 55 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era
Efzibá, ele fez o que o Senhor reprova. Olha, o filho de Ezequias, Manassés, fez tudo o contrário que o seu pai fez. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Ele reconstruiu os altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. Parece que ele estava meio revoltado com o pai, não era? E também ele ergueu altares para Baal. E diz assim: e fez um poste sagrado para Azerá, como fizera Acabe, rei de Israel. Ele inclinou-se diante de todos os exércitos celestes. Nós só devemos nos inclinar diante de Deus. E lhes prestou culto. Ele construiu altares no templo do Senhor, do qual lhe havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Ele construiu altares. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Ele chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Ele praticou feitiçaria e adivinhação e recorreu a médios e a quem consultava os espíritos. Ele fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Então, Ezequiel precisou fazer algo. Com seus pertences, com seus bens, com a prata, com o ouro, que ele foi mostrar toda a Babilônia. E Manassés, ele tornou-se o pior rei de Judá. Então precisamos investir em nossa família, precisamos discipular os nossos filhos, a nossa família, precisamos cuidar da nossa família. Amém? E quando a gente volta aqui para a parábola, a gente sabe que quando o vento veio, ele veio para as 2 casas. Ele veio para a casa do homem prudente, ele veio para a casa do homem sensato. Mas a diferença, quando o vento vem, não é para mostrar quem eu sou, não é para mostrar quem você é para mostrar onde a sua casa está alicerçada. Onde está alicerçada a tua casa. Então o vento vem para todos. O vento não vem para te matar, o vento vem para te provar. E se a tua casa está alicerçada, o vento pode até bater a chuva, pode até chegar diante da tua casa, mas eu creio que se tua casa está na rocha, a tua casa está com as brechas tapadas. Não há brecha para o inimigo não tem vez na tua casa, o inimigo não tem lugar, o inimigo não tem vez para destruir os teus filhos, a tua família. Deus é mais poderoso do que tudo. Então constrói a tua vida na rocha, cava fundo, deixa de preguiça. Se você diz: mas Deus não fala comigo, mas eu leio a palavra e não entendo, mas Deus, convida Deus. Ele sim, ele é o engenheiro perfeito, ele conhece, ele sabe todas as medidas, ele conhece o teu coração, mas busca, cava, é secreto, é você e Deus, é jejum, é oração, que a cada dia, que a partir de hoje eu possa querer mudar, eu possa querer uma transformação na minha vida, eu quero cavar mais fundo até chegar na rocha, porque quando o vento bater, a chuva vier, ela não vai derrubar a minha casa, ela não vai destruir a minha família, os meus filhos. Então nós precisamos fazer isso. Amém? E eu quero perguntar a você: e se o vento vier hoje, como está a sua casa? Como está a minha casa se o vento chegar hoje? Se o vento bater forte, como está a minha casa? Pergunta aí para o teu coração: como está a minha casa se vier o vento? Se você precisa, se você quer, se você deseja dizer: Senhor, a minha casa está fraca, a minha casa está prestes a cair. Então convida o Senhor para vir, para te ajudar, porque Ele é dono de tudo, Ele pode. Convida, porque Ele não vai te deixar só. Amém? Então você ouviu a palavra igual ao homem, ouviu, então que a gente possa colocar em prática. Nós ouvimos a palavra como a palavra do prudente e insensato. Vem,
e ouve. Se você vir, ouvir e praticar, o vento pode até bater, mas não vai derrubar a tua casa, não vai destruir a tua família. Em nome de Jesus, amém.